todas, estamos no 13º domingo do tempo ordinário e hoje o evangelho que vamos comentar é extraído do Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo de 37 a 42. Vamos ler antes esse trecho do evangelho e depois escutar o comentário do Frei Alberto Maggi. Diz Jesus: aquele que ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E aquele que ama filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Aquele que acha sua vida, a perderá. Mas quem perde sua vida por causa de mim, a achará. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe o que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá recompensa de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá recompensa de justo. E quem der, nem que seja um copo d'água fria a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, que não perderá sua recompensa. O trecho do Evangelho que precede essa parte era aquele em que Jesus dizia: não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Com efeito, vim contrapor o homem ao seu pai, a filha à sua mãe e a nora à sua sogra. Em suma, os inimigos dos homens serão seus próprios familiares. Então, ao citar o profeta Miqueias, Jesus alude à sua própria experiência pessoal. De fato, ele não teve nenhum apoio da sua família, mas apenas dificuldades. Então, se Mateus, de um lado, censura a acusação de loucura relatada por Marcos, quando dizia que os seus saíram para o prender, porque diziam, ele está fora de si, e também censura a constatação amarga de João, que afirma nem mesmo os seus irmãos criam nele. Do outro lado, ele também não esconde a dificuldade na relação entre Jesus e sua família, como será narrado no capítulo 12, em que Jesus pergunta: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Então, essa afirmação forte de Jesus de que quem ama o pai, a mãe ou os filhos mais do que a ele não pode segui-lo, deve-se ao fato justamente que o seguimento de Cristo exige a plena liberdade do indivíduo. Então, ele deve se independentizar de tudo o que lhe impede a total liberdade de movimento, inclusive as relações familiares que, precisamente por sua natureza impositiva, são chamados de vínculos ou de laços. Claramente, Jesus não vem destruir a família, mas ele vem libertá-la das chantagens afetivas que impedem aos seus membros de crescer, acedendo àquela plenitude de vida para a qual cada indivíduo é chamado por Deus. Por isso, Jesus pede aos filhos que desfaçam os laços de dependência dos pais que os impedem de crescer, e aos pais que se desapeguem dos laços com os filhos que condicionam a sua própria liberdade, a dos pais, e os fazem esquecer, por exemplo, que antes mesmo de ser mãe, de ser pai ou mãe, são marido e mulher. E esta é a primeira das duas vezes em que Jesus, nesse evangelho, coloca como condição para segui-lo tomar a própria cruz. A crucificação não era contemplada pelo direito penal judaico como pena capital. Lembramos que os 4 tipos de morte previstas pelas leis judaicas eram o apedrejamento, fogueira, decapitação e estrangulamento. O suplício da cruz era usado como uma tortura refinada e cruel que, após tormentos lancinantes e uma lenta e dolorosíssima agonia, conduzia à morte. Justamente por ser considerada
uma tortura, Mateus distingue entre matar e crucificar. No capítulo 23, Jesus diz: envio-vos profetas, sábios e escribas, a uns matareis e crucificareis. Então, a morte sobrevinha por esgotamento e asfixia após 3 ou 7 dias, e o cadáver era deixado a apodrecer no patíbulo. Na época de Jesus, então, esta morte era considerada pelos judeus como mais repugnante, e por isso era infligida exclusivamente aos rejeitados da sociedade, aos malditos de Deus, como a Bíblia define os pendurados no madeiro. E ao horror que essa condenação despertava, que Jesus se refere com seu convite a tomar sobre si a cruz. Então, esse pedido de submissão voluntária ao suplício da cruz, completamente ausente no Antigo Testamento e na literatura judaica, está no Evangelho de Mateus estritamente ligado ao seguimento de Jesus. Porém, sempre proposto e nunca imposto, sendo sempre expresso para desfazer o equívoco de um seguimento de Jesus marcado pelo triunfo. Então, ao formular o convite para tomar sobre si o patíbulo, Mateus evita usar verbos como carregar ou aceitar a cruz, termos que indicariam uma postura passiva por parte do ser humano, a qual não restaria outra opção senão aceitar resignado o que Deus determinou. Ao contrário, o evangelista usa os verbos tomar, erguer, levantar a cruz, que sublinham essa atividade do ser humano. Então, esse último verbo, em particular, sinaliza o momento exato em que o condenado agarra com as próprias mãos o instrumento que será depois seu suplício mortal. Então, o uso intencional desses dois verbos por parte do evangelista faz compreender que a imagem de tomar a cruz não se refere ao ato final do processo, que seria a crucificação, mas sim ao inicial, quando o condenado era forçado a carregar a trave e a caminhar em direção ao local da execução sob o escárnio e o desprezo de todo o povo. E, portanto, o convite de Jesus para carregar a cruz é o de estar pronto para enfrentar sozinho o ódio do povo. A cruz nunca é dada por Deus a todos os homens, todos os seres humanos, mas é tomada pelo ser humano como consequência de uma escolha livre feita pelo indivíduo que, tendo acolhido Jesus e a sua mensagem, aceita também as consequências extremas de uma marca infamante. Assim, então, como a perseguição se desencadeia exclusivamente sobre aqueles que seguem Jesus, da mesma forma, a cruz não é para todos. A fórmula da proposta de Jesus é sempre dirigida aos seus discípulos e à sua livre vontade. Um convite claríssimo em suas consequências e não uma imposição que pesa sobre todos. Por isso, Jesus jamais propõe, e muito menos impõe, a cruz a alguém fora do seu grupo. Perder a vida por causa de Jesus significa, na realidade, realizá-la plenamente. O dom de si conduz à plenitude da própria existência, porque o indivíduo participa do mesmo dinamismo do amor do Pai e realiza, assim, a sua condição de filho. Onde há um amor sem limites, há também uma vida sem limites. Pelo contrário, uma vida fechada no horizonte egoísta dos próprios interesses e no acúmulo de bens conduz à ruína total. Portanto, o discípulo que carrega a cruz não é um maldito de Deus, mas é a manifestação visível do próprio Deus. A fidelidade do discípulo à mensagem de Jesus tem como consequência o fato de que o discípulo é portador da própria presença de Deus. O evangelista sublinha, mais uma vez, a qualidade superior da aliança com Deus proposta por Jesus.
Enquanto quem acolhe um profeta, um justo, recebe apenas a recompensa que o justo ou profeta pode lhe dar, quem acolhe um discípulo de Jesus não recebe a recompensa que o discípulo lhe pode dar, mas a de Jesus e do Pai com a presença deles. E pela primeira vez aparece no Evangelho os pequenos. Com o termo pequeno, micro, os rabinos indicavam, de maneira depreciativa, todos aqueles que não conheciam ou não viviam segundo os ditames da lei, portanto, os ignorantes ou as pessoas socialmente insignificantes. E Jesus não veio chamar os justos, mas ele convida para o seu seguimento os desprezados pela sociedade. Por quê? Porque não nos tornamos discípulos graças aos nossos próprios méritos, mas como resposta a um convite de amor por parte de Deus. Então, o acolhimento dos últimos da sociedade comporta a presença do mais alto, da presença do próprio Deus. Então, é um convite para que os discípulos estejam sempre do lado dos últimos. Obrigado pela escuta e até semana que vem.